Isaías, capítulo 55, de 1 a 3. Encontraram, amém? A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre adoração verdadeira e satisfação em Deus. Adoração verdadeira e satisfação em Deus é o tema de nossa meditação nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa, prestarmos louvores ao teu nome, te exaltar, te bendizer, dizer que nós te amamos, que nós dependemos de ti, que precisamos da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, da unção do teu Espírito Santo, não somente para pregar, mas também para ouvir a tua palavra e recebê-la, de modo que alguma coisa seja tocada em nós, transformada em nós pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Adoração verdadeira e satisfação em Deus, ou satisfação plena em Deus. É isso que nós encontramos ao ler essa passagem bíblica de Isaías 55, de 1 a 3. E a nossa pergunta inicial é: como oferecemos uma verdadeira adoração a Deus? Como oferecemos uma verdadeira adoração a Deus se não encontramos plena satisfação nele? Se nós não estivermos satisfeitos em Deus, como nós iremos apresentar uma adoração verdadeira a Ele? É a pergunta em questão. E eu vou dizer, irmãos, sem medo de errar nessa noite, que uma das maiores dificuldades que nós temos na vida cristã é para encontrar satisfação plena em Deus. O nosso ser caído consegue encontrar satisfação nas coisas mais incríveis, mais diversas possíveis, em lugares mais estranhos possíveis. Às vezes satisfações e prazeres instantâneos ou passageiros. É assim que nós muitas vezes nos comportamos. A gente se satisfaz com dinheiro, com bens, com sexo. A gente satisfaz com diversão, família, amor ou amores, com cônjuge, com filhos, com a carreira profissional. Podemos, não há nada de errado em ter prazer nessas coisas, mas o problema é quando essas coisas começam a preencher o nosso coração, tomar conta da nossa vida de tal maneira que o coração fica mais tomado, mais dominado por esses desejos, por essas paixões. Quando nós estamos mais apaixonados por essas coisas do que apaixonados por Cristo, pelo seu reino, pela sua igreja, quando nós estamos mais voltados para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Hoje pela manhã, quando nós pregamos, nós falamos na escola dominical, falando sobre
é o 10º mandamento: não cobiçarás. E dissemos que uma das fontes da cobiça é a insatisfação. E o homem se torna insatisfeito quando ele não satisfaz em Cristo, quando ele não se satisfaz em Deus. Essa que é a verdade. E deixar essas coisas tomarem conta do nosso coração é uma temeridade. Encontrar satisfação em alguma coisa, encontrar mais satisfação em alguma coisa do que em Deus, em nossas vidas, isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. E nós, se procurarmos, nós vamos encontrar certamente alguma coisa que nós estamos dando mais atenção do que as coisas de Deus propriamente dito. E a pergunta é: onde está a sua satisfação? Em que você, de fato, a sua alma se deleita? Alguma vez, irmãos, você já tentou receber seu dinheiro de volta por ter comprado um produto que você não gostou? Porque você ficou insatisfeito com o que você recebeu? Uma loja de departamentos famosa em Belo Horizonte, na década de 80, 90, Sears, ela tinha o seguinte slogan: satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Sabe o que aconteceu com essa loja? Quebrou. Ela faliu. Mas não podemos negar que era um marketing incrível, não é mesmo? Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Mas para isso você teria que ter coisas para satisfazer de fato. E as pessoas, seres humanos, são insatisfeitos por natureza. Está satisfeito com uma coisa hoje, amanhã já não está satisfeito mais. Essa é a realidade, né? Então, satisfação passa a ser um produto a ser procurado pelas pessoas, a ser perseguido pelo ser humano. E nós dissemos que o mandamento não cobiçarás, que nós pregamos hoje pela manhã, ele é tão letal, ele é tão mortal, porque ele não se satisfaz. A sede por satisfação não se satisfaz, porque nós só poderemos encontrar plena satisfação em Deus. É na nossa origem, é na nossa essência que podemos encontrar plena satisfação. Você está insatisfeito com o seu casamento? Você está insatisfeito com o seu emprego? Com a sua vida sentimental? Você está insatisfeito com o seu corpo? Talvez insatisfeito até com Deus. Vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar, o que esse texto tem a produzir em nossa alma nessa noite, amados. Cada palavra dessa parte das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que nós precisamos para sermos verdadeiros adoradores e ter essa ligação plena, profunda entre adoração e satisfação, é reconhecermos a nossa sede de Deus. Reconhecermos a nossa sede de Deus. Olha só o que o verso diz: quem está com sede, venha. Quem está com sede, venha às águas. Quem está com sede, venha e bebam. E beba. Encontre satisfação, sacie a sua sede. Deus está oferecendo a sua própria pessoa, a sua própria presença, como fonte de saciar a nossa sede, de saciar a necessidade da nossa alma. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Você já deve ter ouvido falar alguma vez em greve de fome, não já?
Já deve ter ouvido falar que alguém em algum lugar fez greve de fome. Mas já ouviu falar alguém ter feito greve de água? Já ouviu falar? Alguém ter feito greve de água? Eu nunca ouvi falar que alguém tenha feito greve de água. Se a pessoa ficar sem beber água por poucos dias, ela vai à falência, vai à ruína. É um candidato sério à morte. Sem alimento você consegue ficar mais do que você imagina, mas sem água não. A água, dizem os estudiosos, né, que 80% nós somos constituídos de água, né? Então por isso temos necessidade, temos sede, né? Diz os médicos que uma das coisas mais saudáveis que existe para a nossa vida, para o nosso corpo, é tomar água. Nós temos que tomar água no mínimo uns 2 litros de água por dia. Isso aí vai variar muito de peso, tamanho, mas em média é isso, 2 litros de água por dia, para ter uma boa saúde. Mesmo assim tem gente que não bebe água suficiente. Você já parou para pensar quanto você toma de água por dia? Você tem sede, tem necessidade, o seu corpo necessita, mas você não bebe água suficiente. Só se lembra da água no caso de extrema necessidade. Espiritualmente falando também, aos sedentos, aqueles cujas almas estão ressequidas, sedentas, sem alegria de viver, sem motivação, sem fé, sem esperança, se sentindo frio, vazio, desanimado, desmotivado. Principalmente em tempos como esse que estamos vivendo de pandemia, muitas vezes somos assolados por um desânimo, por uma desesperança, por uma fraqueza, por um medo. E só podemos nos alimentar, só podemos nos saciar, só podemos matar essa sede em Deus. Se você estiver assim insatisfeito, precisa reconhecer que precisa saciar, reconhecer que está com sede de Deus, necessitado da presença de Deus. Um dos textos bíblicos, ou um dos exemplos bíblicos mais interessantes que eu acho sobre esse negócio de saciar a sede, é um relato bíblico de alguém que saciou a sua sede espiritual em Cristo. Esse relato, o relato dessa história está no Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 42. A conhecida história da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus à beira do poço Jacó. E pelas questões culturais daquela época, irmãos, olha, tudo parecia estar contra aquela mulher, tudo. Porque para a cultura daquela época, o ser mulher já era um problema sério para ela. A mulher é considerada um ser humano de segunda categoria naquela sociedade judaica. Aliás, a cultura da época dizia isso. E essa mulher ainda tinha mais um agravante, porque além de ser mulher, ela era samaritana. E os samaritanos eram relegados pelos judeus como pessoas, cidadãos de um nível inferior. Então tudo pesava contra ela, ser mulher e ser samaritana. Mas não para por aí. Era uma mulher que tinha uma vida sentimental em fracassos. E Jesus o revelou. Disse assim: ó, você já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. Certamente Jesus está sabendo que aquele marido a abandonaria, deixaria aquela mulher em algum momento. Aquela cultura daquela época era totalmente desprezível.
desprezava, e não somente desprezível, mas desprezava as pessoas, né, de um modo geral, mas principalmente mulheres. E aqui nós encontramos uma mulher sedenta, que foi em busca de água física, né, necessidade física, mas ela encontra o saciar da sua necessidade espiritual. Jesus mostrou para ela que a necessidade espiritual dela, o vazio da sua alma era muito maior do que a sua necessidade de água para beber, a ponto dele dizer: olha, a água que eu te der jorra para a vida eterna, e você nunca mais vai ter sede, se você beber da água que eu lhe der. E o que acontece com essa mulher? Ela reconhece a sua sede espiritual, reconhece a sua necessidade. Ela crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E ainda toma uma medida inusitada, porque ela vai se tornar uma missionária. Vai falar no pessoal da sua cidade que ela tinha encontrado um profeta de Deus, quem sabe aquele profeta que as Escrituras diziam a respeito dele. Ela anunciou Jesus aos seus. Essa mulher começou a se satisfazer em Deus, em Cristo. E é isso que você e eu precisamos fazer, irmãos. Nos saciarmos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista falou sobre isso várias vezes, sobre essa necessidade de nos saciarmos em Cristo. Por várias vezes o salmista falou sobre isso, mas eu destaquei o que o salmista diz no Salmo 63, de 1 a 4. Salmo 63, de 1 a 4. Ouça a leitura, por favor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluias, diz o salmista, irmãos. Esse é o ponto, né? Você precisa reconhecer. Se você não reconhecer sua sede de Deus, e é uma coisa interessante, porque a fonte ela é inesgotável. Quanto mais você sacia, mais você tem fonte para saciar, mas você tem necessidade dessa presença de Deus na sua vida. Quanto mais você busca, mais você encontra. Esse é o ponto que queremos chegar, muito importante. Podemos, sem medo de errar, dizer que a nossa alma está faminta de Deus, que a nossa alma tem sede de Deus, que a nossa alma tem necessidade de Deus. E se não tivermos nos alimentando, nos saciando a fome e a sede que nós temos de Deus nas coisas espirituais, na dependência dEle, na busca pela presença dEle, vamos ficar ainda mais ressequidos na nossa alma, cada vez mais frustrados, fracassados em nossa fé e nossa experiência com Deus. É um chamado de Deus para nós, irmãos. Não podemos nos acostumar a sermos alimentados de vez em quando, ou só de domingo em domingo. Não, no seu dia a dia você precisa ter um encontro, uma comunhão, um envolvimento com Deus no seu dia a dia.
O culto que nós vimos prestar ao Senhor deve ser um reflexo do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso relacionamento com Deus. E a tendência que nós temos é que quanto mais nos alimentarmos, mais propensos estaremos em desenvolver apetite. É assim fisicamente também, né? Quanto mais a gente come, mais tem vontade de comer, não é assim? É assim. De Deus também deveria ser assim. Quanto mais você se alimentar de Deus, mais vontade você sentir de Deus, mais buscar a sua presença, fazer uma declaração de amor como essa do salmista, irmãos. Que declaração de amor do salmista! Que declaração de amor aqui no verso 3. O teu amor é melhor do que a vida. Eu estou saciado de amores pelo meu Deus, saciado de amor pela presença dEle. É isso que o salmista, é isso que o profeta Isaías também nos ensina. Em Isaías 55, de 1 a 3. Quanto mais o salmista buscava, mais ele sentia falta, necessidade da presença de Deus. A vontade dele é de ficar o tempo todo na presença do Senhor. E eu creio que a nossa tendência deve ser essa também. Quanto mais ansiamos pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, quanto mais ansiamos, mais iremos sentir necessidade dessa busca, dessa presença em nós. E é ruim, irmãos, por experiência própria, é ruim quando nós temos esse sentimento de que não estamos nos alimentando, não estamos saciando a nossa fome, a nossa sede. É ruim para nós. Temos essa sensação, esse vazio, nos sentimos famintos, nos sentimos sedentos, e muitas vezes saber que nós não estamos nos alimentando porque não estamos buscando. Não estamos buscando esse alimento na presença de Deus. Deve ser a nossa preocupação constante. Outra coisa que aprendemos no texto de Isaías é que reconhecemos que não temos condições pessoais de satisfazer as nossas necessidades. Não só reconhecer que nós temos necessidade de Deus, mas que nós não temos condições pessoais de satisfazer nossas necessidades. Olha só o que diz: vocês não possuem dinheiro algum, venham comprar sem dinheiro algum, comprem, comam, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Não tem dinheiro que pague a satisfação da sua alma. Não tem dinheiro que pague a alegria de pertencer a Deus. A satisfação que encontramos em Deus não pode ser comprada. Em nenhum momento nós podemos pagar por ela. Não há nada que eu e você possamos fazer para adquiri-la. É por isso que chama graça. Já foi pago um preço, você não tem que pagar esse preço. Já foi pago um preço pelo Senhor. Você precisa reconhecer isso. Não importa o quanto você possua de dinheiro, não importa o quanto você possua de promoções, de títulos, ainda assim será uma pessoa insatisfeita. Ainda assim será uma pessoa insatisfeita.
Por natureza, o ser humano é insatisfeito. Nós só vamos encontrar pessoas ganhando menos do que nós muitas vezes e felizes, satisfeitas, porque a satisfação delas encontraram em Cristo e não no trabalho, não no dinheiro, não nas riquezas que possui. E ao mesmo tempo o contrário também é verdadeiro, você encontrar pessoas que têm muito dinheiro e pessoas insatisfeitas, que não se saciam, que não encontram paz na alma, paz no coração. É verdadeiro também essa afirmação. Então, talvez seja por isso que o salmista tenha dito no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E olha que o salmista aqui não estava falando de carrões, não estava falando aqui de cavalos puro sangue, ele estava falando num contexto de guerra. Ele esteve muitas vezes em situações que ele desejaria ter mais soldados, mais carruagem, mais cavalos, mas ele sempre tomava a decisão correta, de buscar no Senhor, de depender do Senhor, e por isso nunca foi decepcionado. Alguém certa vez já disse que nós seres humanos temos um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio da alma, do coração do homem. Alguém certa vez já disse isso, já nos confrontou com essa realidade, e realmente, tudo que o homem faz, tudo que o homem tenta conquistar nessa vida, ainda assim, ele não encontra satisfação plena para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Ele necessita desse preenchimento. Nada que você tentar colocar no lugar de Deus na sua vida vai satisfazer a sua alma. Você encontrará satisfação em Deus e se tornará um verdadeiro adorador quando você reconhecer que o que você, não é o que você possui, mas é aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, que é o mais importante para mim e para você. No verso 2 de Isaías 55, o profeta diz: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Olha que pergunta, irmãos, que o profeta faz aqui. Por que gastar o dinheiro? Em que você tem gastado o seu dinheiro? Qual tipo de satisfação você tem buscado nessa vida? Eu aprendo com essa pergunta do profeta que você e eu precisamos aprender esse segredo de estarmos plenamente satisfeitos em Deus, encontrar satisfação nele, naquilo que ele é e naquilo que ele faz, aprender a descansar nele. Eu sei que às vezes é difícil para nós essa ciência de aprender a descansar no Senhor, essa disciplina de aprender a descansar no Senhor, muitas vezes é difícil para nós, mas é uma necessidade, saber que nós podemos descansar porque Ele está cuidando, que não é o meu esforço, mas é a ação de Deus, é o mover de Deus, é a graça de Deus, em meu favor, em seu favor. Não sei se você já pensou, mas por que alguns planos seus não deu certo? Já parou para pensar por que alguns dos seus planos não deram certo? Porque você começou uma faculdade e abandonou? Porque você arrumou um bom emprego e largou esse emprego? Porque você, se terminou a faculdade, não desenvolveu a profissão que você se formou nela?
São perguntas básicas da vida. Começou um negócio e faliu. Será que já aconteceu isso com você? Você já parou para pensar nessas coisas? São coisas rotineiras, do dia a dia, da nossa vida. Alguém certa vez já disse, né? Pequenas empresas, grandes prejuízos. Tamanha é a dificuldade muitas vezes de manter um negócio, né? Tem gente que está conseguindo manter um negócio, precisamos dar graças a Deus. Saber que Deus está cuidando desses detalhes da nossa vida, da nossa existência. Então, irmãos, o Senhor, ao falar a Isaías, Ele deixa claro que o homem precisa buscar satisfação nele. Ele está dizendo aqui, essa pergunta está dizendo que o homem, ao invés de buscar satisfação em Deus, está investindo a busca de satisfação em coisas passageiras. Buscando satisfação em coisas que não preenchem. Talvez você não precise parar de trabalhar. Talvez você não precise mudar de emprego, não precise mudar de faculdade. Talvez você não precise mudar de casa. Você não deve mudar de esposa ou de marido. Se Deus te deu a que te deu agora, se satisfaça com a que Deus te deu agora. O que nós precisamos mudar é o coração. O que nós precisamos mudar é a nossa atitude diante de Deus. Reconhecer que você só se realiza se o seu coração se encontrar em Deus. Por outro lado, reconhecer que aquilo que você realiza por você mesmo não satisfaz o seu coração. Sem dependência de Deus, sem buscar na presença de Deus, sem depender de Deus, você não vai encontrar satisfação plena para o seu coração. É preciso reconhecer que Deus é nele, é Ele a fonte. Veja o que o salmista diz no Salmo 127. No Salmo 127 o salmista diz assim, irmãos: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127, versos 1 e 2. É verdade, irmãos. É verdade, só o Senhor pode conceder sono, tranquilidade àqueles a quem Ele ama. Só nele nós encontramos plena satisfação. Eu me lembro quando era criança, eu falava que minha mãe estava com medo de dormir. Ela mandava, fala o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. A gente morava numa casa muito apertada, era beliche no quarto. Eu escrevi na régua do beliche, né? Para todo dia de noite eu lembrar que eu poderia deitar, dormir sossegado. Deus estava cuidando do meu sono, da minha tranquilidade. Enquanto dormimos, Deus cuida da nossa segurança. Deus prepara um novo dia, um novo amanhã para nós. Está no controle de Deus essas coisas. As nossas preocupações não podem mudar nada em relação a isso. Então precisamos entender isso, que a plena satisfação está em Deus e não nas coisas que eu acho que eu posso fazer, porque então vamos viver vidas frustradas. Vamos tentar muitos negócios, muitos projetos e muitos deles não vão dar certo, e vamos viver uma vida inteira assim, sem ter experimentado a plena realização, a plena felicidade
porque não se encontra nessas coisas, e sim no Deus que nos amou, que nos salvou, que nos alcançou com a sua graça poderosa, e no Deus que nos abençoa, derrama suas bênçãos sobre nós, dia após dia. Outra coisa que aprendo aqui no texto de Isaías 55, irmãos, é que a satisfação que você precisa encontrar em Deus, você encontra, como eu disse ainda há pouco, no seu dia a dia, no seu a sós, na sua comunhão diária com Deus. É por isso que há esse apelo aqui, né, entre as partes, a parte B do versículo 2 e a parte A do versículo A, há um apelo aqui, né? Olha só, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Olha aqui, irmãos, para você ouvir, para você prestar atenção, para você estar atento, você precisa parar tudo, ter um tempo onde você para tudo, o seu momento a sós com Deus. Mas lembre-se que o seu momento a sós com Deus não é um fim em si mesmo, ele é apenas um meio. A sua vida devocional é apenas um meio de você estar se satisfazendo em Deus, porque a satisfação é Deus. E nós devemos nos satisfazer nele e satisfazer a ele também. E o salmista diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Seja agradável a Deus. Desenvolva um relacionamento saudável com o seu Deus. Viva em comunhão com o seu Deus. Não só escute, ouça, preste atenção. A diferença que as pessoas dizem entre escutar e ouvir, é que podemos escutar muitas vozes, podemos escutar o que uma pessoa fala, mas não prestar atenção. E a ideia de ouvir é que quando você ouve, você prestou atenção, assimilou o que foi dito. Uma mãe, por exemplo, pode dizer a um filho: filho, come salada, e o filho entrar no ouvido e sair no outro. Mesmo que a mãe chegue assim, né, ou põe a salada no prato, ou dá uma chacoalhada, né, para ele poder ouvir que precisa comer a salada. E é o que Deus está fazendo através do profeta aqui, dando uma chacoalhada em nós. Filhos, alimentem-se de mim, busquem na minha presença, dependam mais de mim, encontrem satisfação na minha pessoa. Pare de ficar correndo atrás daquilo que não pode dar satisfação plena. Pare de se alimentar com porcaria, com aquilo que não traz sustância para a sua alma. É isso que o profeta está nos chamando a atenção, irmãos, nessa noite aqui. A palavra de Deus. A mãe fala para o filho, né, como eu disse agora há pouco: filho, você quer comer salada? Ele faz de conta que nem ouve. Mas se a mãe sussurrar assim: vamos comprar um hambúrguer, a gente escuta na hora, não é assim? Prestou atenção. Como diz um amigo meu, né, pessoas têm que ter orelha de Dumbo, né, e olhos de Mônica, né, enxergar bem o que Deus está fazendo e ter um ouvido grande, né, para poder ouvir, né? Não é à toa que nas cartas do Apocalipse, todas elas
o escritor sagrado revela o que Jesus disse à igreja. Os irmãos se lembram? Em todas as cartas, uma coisa que é dita em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ouvido nosso agora, né, a orelha, né, está servindo para pendurar a máscara agora também, né? Mas não pode ser só para isso, ou só para pôr um brinco, né? Não há nada de errado em pôr o brinco, né, enfeitar. Mas o seu ouvido, a sua orelha, né, tem que ter essa função de fazer você lembrar que você tem duas orelhas, você precisa escutar mais. Principalmente a Deus, dar mais ouvidos a Deus, a voz de Deus no seu homem interior, no seu eu interior. Por isso que esse apelo dramático do profeta: escutem, escutem-me. Vocês não estão comendo o que é bom, vocês não estão sabendo saborear o que há de bom. Muita gente está assim, no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, buscando a Deus, mas não está se saciando em Deus. Como aquele filho pródigo que ficou em casa, não o filho pródigo que foi para as noitadas, mas o filho pródigo. Olha a reclamação dele com o pai: eu estou aqui e nunca ganhei nada, nunca me deleitei de nada, tu nunca fez nada para mim, ó, tudo é seu. O que o pai disse? Tudo é seu, meu filho. Por que você não usufruiu? Deus tem toda sorte de bênçãos para nós, irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ali o apóstolo Paulo faz um relato de bênçãos espirituais no capítulo 1 de Efésios. Mas em Romanos 8:32, Paulo faz uma declaração surpreendente. Ele diz assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, por que nós estamos indo buscar satisfação em outras coisas? Nós podemos encontrar na pessoa de Cristo total, plena satisfação para a nossa alma. E como poderemos apresentar uma verdadeira adoração a Ele se nós não estamos satisfeitos com Ele? Se nós nos sentimos realizados na vida, não nos sentimos satisfeitos com o que temos, como é que nós vamos poder adorar? Como é que nós vamos poder servir a esse Deus? Você pode passar a vida toda escutando Deus falar com você, ou passar a vida toda escutando falar sobre Deus, mas sem ouvir, sem entender que o negócio é contigo, que o negócio é com você. É com você que Deus está querendo tratar, é com você que Deus está querendo resolver as pendências. E é com você que Deus quer abençoar, quer derramar toda sorte de bênçãos. Ele está dizendo: ei, é com você, é contigo que eu estou falando. É interessante, né, como que o profeta começa: a todos vocês que têm sede, venham às águas. Fique pensando o profeta pegando, como se tivesse um megafone, né, em praça pública, né, e gritando para o povo: ei, vem cá, eu tenho um segredo aqui, eu tenho a fonte é Deus, é Jesus a fonte. Você está indo buscar em outro lugar, por quê? Lembra da resposta do apóstolo Pedro? Capítulo 6 de João. Lembra da resposta do apóstolo Pedro para Jesus?
Quando todos os discípulos, a maioria dos discípulos, só ficaram os 12, abandonaram a Jesus. Quando Jesus disse assim, vocês não podem vir até mim, se o Pai não trouxer vocês a mim. Aí fizeram beicinho, a maioria dos discípulos fizeram beicinho. Não, eu vou ao Senhor o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Não, é o Pai que traz, foi Deus que trouxe você aqui hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso, que foi Deus que trouxe você aqui hoje. Ninguém pode vir se Deus não trouxer. E também para a salvação, para a vida eterna, Deus precisa trazer. É Deus que vai trazer, tantos quantos Ele quiser trazer, mas eu preciso pregar, eu preciso fazer como profeta, anunciar, venham beber dessa água, venham se satisfazer em Cristo. Quanto mais você estiver satisfeito em Deus, você vai querer anunciar esse Deus aos outros. Quanto mais você estiver pleno de Jesus, vai querer anunciar Jesus para as outras pessoas. Você não vai querer se saciar sozinho, você vai querer que outras pessoas saciem com você. Nessa fonte que é Jesus, essa fonte inesgotável. Você pode compartilhar Jesus sem medo, que não vai faltar nada para você, se você partilhar Jesus com outra pessoa. Se você partilhar Jesus com outra pessoa, não vai ficar menos para você, não. É inesgotável a fonte dele. Você pode partilhar sem medo. Então, nós temos muitas vezes ouvido, mas não temos entendido, ou não temos prestado atenção no que Deus tem nos falado. Ouça, aquilo que o povo não estava aquilo que Deus estava tentando dizer, estava dizendo pelo profeta, o povo não estava prestando atenção. Ouça o que o Deus realmente tem a dizer, e você se satisfará nele. Olha como ele termina, irmãos, esse texto, a parte B do versículo 3. Quando você encontrar plena satisfação em Deus, apresentar uma adoração verdadeira a Ele. Olha o que é que diz o verso, a parte B do verso 3. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Davi aqui nos representa. Davi aqui é representante do povo de Deus. Deus fez uma aliança, um trato. Deus fez um acordo, um pacto, uma aliança. Você está dentro desse acordo de Deus? Você está dentro dessa aliança de Deus? Já entregou a sua vida a Jesus e já se satisfez nele? Você busca satisfação nele? Ou você está buscando satisfação em alguma outra coisa ainda na sua vida? Aonde você tem buscado a satisfação para a sua vida? Há promessas aqui, irmãos, maravilhosas, de satisfação para aqueles que fazem uma aliança com o Senhor. E a aliança é dele, ele diz: eu farei uma aliança eterna com vocês. É a promessa da palavra de Deus aqui. E é um pacto que não foi assinado pelo homem, foi assinado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, em nosso favor. A aliança que ele faz é um cancelamento da dívida que nós tínhamos para com ele, o escrito de dívida, ou seja, a obrigação de cumprir a lei para ser salvo, coisa que era impossível para nós, foi quebrada pelo sangue de Jesus. Hoje nós obedecemos a lei porque nós queremos agradar o nosso Deus, porque é melhor para nós vivermos debaixo da lei de Deus, não para encontrarmos a salvação, porque a salvação veio por meio do sangue, o sangue redentor de Jesus. Ouça o que a Bíblia diz:
Êxodo capítulo 34, versículo 10. Faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas, na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Sempre precedido, irmãos, de uma aliança que Deus faz com o povo, sempre precedido de uma necessidade de uma santificação de vida. Foi Deus quem disse para o povo também: santificai-vos hoje e farei maravilhas amanhã no meio de vós. E para buscarmos santificação com a graça de Deus, é preciso então nos encontrarmos em plenitude, sentir a plena satisfação na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo em nós. Eu quero dizer para você nessa noite que essa promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para nós, que Deus está fazendo aqui nessa noite. É promessa de satisfação garantida. Aqui não é como aquela loja de departamentos, né, que prometia aquilo que não podia cumprir. Em Cristo nós temos a fonte inesgotável. Quem tem sede, venha e beba. Olha o que diz a palavra em Apocalipse. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é para você essa promessa nesta noite de Deus, essa noite que Deus preparou, reservou para mim e para você, buscarmos a sua presença. Essa é uma promessa dele para nós, satisfação garantida nós temos em Jesus. Tome posse, mas não é essa posse mística que as pessoas dizem por aí, não. Busque de verdade satisfação em Deus, gaste tempo para ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Invista a sua vida nas coisas que realmente valem a pena. Entregue-se totalmente para o serviço do Senhor. Use o que Deus tem te dado, o seu dinheiro, os seus bens, o seu trabalho, sua profissão, seus dons. Use a serviço do reino de Deus, para que você seja como esse arauto, esse profeta, que clama, que grita, que diz: venham. Venham se satisfazer em Deus. Então você entenderá que adoração verdadeira e satisfação plena em Deus se completam. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez.